A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, para os queridos irmãos e amigos, do livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Livro do profeta Isaías, o Senhor levanta Isaías para pregar para uma nação que estava desanimada, frustrada, uma nação que estava cansada, uma nação que estava no exílio e, portanto, já sem esperanças, um povo que não tinha perspectiva de um futuro. O seu templo estava, eles estavam no cativeiro babilônico. A Babilônia havia destruído Jerusalém, havia destruído o templo, ou seja, tudo para essa nação havia sido destruído, muitos tinham sido mortos. Então a situação aqui para esse povo era de fato uma situação muito complicada. E vem essa palavra, o Senhor fala através de Isaías, trazendo primeiramente nos versos 1 e 2 uma palavra de consolo para esse povo. E consolo por quê? Porque Deus está dizendo, olha, eu perdoei vocês, eu estou perdoando vocês. A medida da iniquidade de vocês já foi perdoada. Aquilo que vocês fizeram, vocês já pagaram. Eu disciplinei vocês e essa disciplina está chegando ao fim. E ele diz isso porque nos versos 1 e 2 diz-nos assim: consolem meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém, anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Notem que o Senhor está dizendo que esse povo já cumpriu aquilo que tinha que cumprir. Já ficou no cativeiro o tempo que deveria ficar. E alguns, olhando para o texto, podem até pensar que o Senhor está falando quando diz que esse povo recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Alguns podem pensar que Deus aqui está dizendo que esse povo pagou além do que deveria, né? Que Deus cobrou demais desse povo. Mas não. Aqui, na verdade, ele está querendo dizer que essa medida foi correta. Pois em Êxodo capítulo 22, é um texto interessante. Êxodo capítulo 22, no versículo 9, diz-nos assim, na última parte, né? Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Esta nação era culpada, estava no exílio por causa do seu pecado. Não estava no exílio porque foi pega por engano ou alguma coisa assim, ou porque Deus foi pesado demais. Não, esse povo pecou, esse povo falhou, esse povo fez aquilo que desagradava ao Senhor. E agora o Senhor havia disciplinado esse povo. O Senhor havia enviou a Babilônia como instrumento dele para disciplinar o seu povo. E o texto aqui no capítulo 40 de Isaías, no verso 2, está dizendo que esse tempo chegou ao fim, né? Ou seja, se completou essa medida da disciplina do Senhor sobre a vida do seu povo. Portanto, Deus está dizendo, olha, eu fui justo com vocês, eu perdoei vocês, vocês já foram perdoados, mas também Deus está dizendo, eu fui justo com vocês na minha disciplina. E assim também na nossa vida, o nosso Deus, quando nos disciplina, a disciplina do Senhor sempre será justa. Deus nunca excede a medida. Nós excedemos, né? Nós excedemos as nossas medidas. Às vezes um pai, uma mãe excede na medida da correção, um chefe excede na medida de uma cobrança, né? Ou até mesmo uma disciplina num funcionário, alguma coisa que ele estabeleça. Olha, você errou aqui, a lei diz isso, e às vezes acaba indo um pouco além da lei, e às vezes até ultrapassando em muito. Nós excedemos digamos assim, a nossa disciplina, na nossa disciplina. Nós cobramos além das contas, mas Deus não. Deus é justo em todas as coisas. E aí nos versos 3 a 5, nós temos um outro bloco que nos diz assim: uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas, ou seja, as cadeias de montanhas, né, serão niveladas. É o que está nos dizendo a palavra de Deus. E aqui o texto está falando da chegada do Senhor, da chegada de Deus. Deus está dizendo primeiramente que perdoou, que esse povo já foi perdoado, que ele cumpriu o tempo que ele deveria cumprir no exílio, e agora Deus está dizendo, olha, eu virei, né, a vocês, eu me manifestarei a vocês. O texto diz isso, olha, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala.
aqui nós temos dois aspectos, ou pelo menos dois ângulos, os quais devemos olhar. O primeiro deles é do ponto de vista da época, né? Porque esse povo, o povo de Deus, parecia estar um tanto que com o coração com inveja do que ele via, porque ele via os babilônios e outras nações vindo com seus deuses, fazendo aquela procissão, né? E aquilo era glorioso do ponto de vista dos homens, a questão da riqueza, né? A maneira como eles vinham se conduzindo e todo aquele cortejo. E esse povo era um povo exilado, o povo de Deus estava no exílio e não podia fazer tal coisa, não podia sequer cultuar a Deus da maneira como gostaria. E aqui o texto está nos dizendo, né, que esse povo deveria preparar o caminho do Senhor, que o caminho do Senhor deveria ser preparado porque o Senhor viria, né? A glória de Deus se manifestaria e todos veriam essa glória do Senhor, né? Evidentemente, esse texto está falando da vida da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do soberano Deus, do soberano Rei, né? Ele veio ao mundo, né? E todos puderam ver a glória, a grandeza, a majestade do nosso Senhor. Mas um outro aspecto aqui que nós certamente devemos ressaltar é que esses que preparam o caminho, ou esse que prepara o caminho, é o próprio João Batista. É o ministério do João Batista, está descrito aqui nestes versos. Nós vemos isso em Mateus capítulo 1, em Marcos capítulo 1, em Lucas também, em João, o Evangelho de João capítulo 1, nós veremos essa descrição do ministério de João Batista, né? Esse que prepara o caminho para o Senhor. E a glória de Deus é revelada, essa glória é o próprio Cristo encarnado, né? Ele desceu da sua glória e veio habitar entre nós. Pois bem, e o texto prossegue nos versos 6 ao 8, nos dizem assim: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? E o texto nos diz que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que é que nós vemos aqui nestes versos? Bom, o que nós temos aqui primeiramente é a transitoriedade do homem. O quanto o homem é passageiro. A nossa vida passa. Mas sobretudo do ponto de vista desse povo aqui, o que o profeta Isaías está trazendo, aliás, o que o próprio Deus está trazendo para o seu povo através da vida do profeta Isaías, é o seguinte: vocês estão olhando, meu povo, para esses homens poderosos que estão diante de vocês, para os babilônios, para os assírios. Olhem para todas essas nações que se levantam como nações poderosas, como gente que parece que nunca será derrotado. Entenda uma coisa, eles são transitórios, eles são passageiros, mas a minha palavra permanece para sempre. Aquilo que eu digo sim se cumprirá. Esses homens, eles estão aqui hoje, governam hoje e amanhã eles desaparecem. Mas a minha palavra permanece, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, isso permanece para sempre. Em outras palavras, eu estou dizendo que o cativeiro de vocês acabou. Podem acreditar, porque acabou. É a minha palavra que está em questão. E meus irmãos, me parece que às vezes a gente também precisa refletir um pouquinho sobre essas duas realidades. Uma, a nossa transitoriedade. E a segunda coisa, a mensagem de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus para nós. Nós olhamos para a nossa sociedade e vemos homens poderosos se levantando. Nações, reinos, pessoas que praticam o mal, a iniquidade. E você diz, até quando? Mas a grande verdade, a grande questão é que o homem é transitório, o homem ele passa. Ele está aqui, se levanta e amanhã ele já não existe mais. A gente olha para os governantes que se levantam nessa nação, homens, mulheres que estão aí, e aí às vezes a gente identifica que esses homens e mulheres não estão fazendo aquilo que deveriam fazer pela nossa nação. E aqui
sem viés político nenhum, né? Sem nenhum viés político. A grande verdade é que nessas horas nós precisamos refletir sobre a transitoriedade do homem. E não apenas desses líderes e governantes que chamam a nossa atenção, que por vezes praticam a iniquidade e fazem aquilo que desagrada ao Senhor, mas a nossa própria vida, para que nós não venhamos nos envaidecer, nós não venhamos olhar para nós mesmos e acharmos de nós mesmos além daquilo que convém. Você é transitório, você é passageiro, nós somos passageiros neste mundo. Esse mundo vai passar, a nossa vida passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Apegue-se na palavra do Senhor, não se apegue em homens, apegue-se na palavra do Senhor, pois ela permanecerá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, nós temos nos versos de 9 a 11 que nos dizem assim: você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano Senhor. Vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O que é que nós temos aqui? O profeta Isaías está dizendo para o seu povo levantar a sua voz, subir num alto monte, né? Procurar um lugar de destaque, anunciar. Está dizendo, olha para esse povo, olha, anuncie para as outras cidades, para os outros povos, outras cidades do povo de Deus, anuncie para eles aquilo que o Senhor está fazendo. Anunciem quem é que vem até nós. Quem anuncia o nosso libertador, dê as boas novas. Anuncie aquilo que está acontecendo. Ele está dizendo, basicamente, dois aspectos a respeito do nosso Deus. Ele está apresentando o nosso Deus como Todo-Poderoso, né? Ele vai dizer que ele vem com um braço forte. Aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte ele governa. Está falando desse Deus Todo-Poderoso que se manifesta, que vem e liberta esse povo do cativeiro, que vence os seus inimigos, que derrota aqueles a quem ele quer derrotar. Como também está falando desse Deus amoroso. Se por um lado ele é o Todo-Poderoso, majestoso, grandioso em poder, ele é um pastor gentil, aquele que carrega as suas ovelhas no colo. Ele é um guerreiro, ele é o Senhor dos exércitos e ele é o pastor gentil que carrega o seu povo no colo. E isso é algo maravilhoso para nós. Precisamos, não podemos perder isso de vista. Quem é o nosso Deus? É aquele que peleja por nós, é aquele que nos livra do pecado e da morte, é aquele que vence o pecado, venceu o diabo, e ao mesmo tempo é um pastor gentil que nos acolhe em seus braços. Nós, ovelhas por vezes machucadas, cansadas das lutas, ovelhas que estão exaustas da caminhada, e a caminhada é difícil, essa nossa jornada nem sempre é fácil. Esse é o nosso Deus, que guerreia as nossas batalhas, que venceu o pecado e a morte na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo é o pastor gentil, que nos carrega em seus braços, que conduz as suas ovelhas segundo a sua vontade. Que o Senhor te abençoe, que estejamos atentos, primeira coisa, ao perdão de Deus, ao Senhor, ao justo Senhor, que nos disciplina, que vem com a sua vara e nos corrige, e a sua correção é justa, está na medida certa, sempre estará na medida certa, mas é também esse Deus que vem ao nosso encontro. Ele virá, a sua glória será manifesta a nós, que possamos nos alegrar nesse Deus, possamos nos regozijar na presença desse Deus, possamos entender também a nossa transitoriedade, a transitoriedade dos homens. Não venhamos nos assustar com homens poderosos,
não venhamos nos assustar com a maldade entre os homens, sobretudo daqueles que nos governam, daqueles que estão conduzindo, digamos assim, entre aspas, este mundo, porque o nosso Deus governa, o nosso Deus está no trono, meus irmãos. Não venhamos nos assustar com isso. Eles são transitórios, eles passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E por último, estejamos atentos, pois o nosso Deus que nos tirou do cativeiro, que nos libertou das amarras do pecado, que derrotou o diabo e suas hostes, esse Deus é aquele que nos carrega como um pastor gentil, nos carrega em seus braços. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz do Senhor.